Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre controle para a gestão pública de resultados. É um tema de relevância e é um tema que define o que é uma controladoria de conformidade para uma controladoria de resultados. Hoje a nossa aula vai falar especificamente alguns pontos importantes relativos a uma gestão pública de resultados e a uma controladoria de resultados, em que ela prioriza a entrega e não os processos, prioriza os produtos que foram entregues à sociedade, os serviços que foram entregues à sociedade, como eles foram prestados, como eles foram entregues, mais do que a mera análise da legalidade. Então a nossa aula hoje vai tratar exatamente desses temas. Para falar um pouco disso, a gente tem de pensar que uma ideia de controle, de gestão, ela está ligada à noção de gestão gerencial e essa gestão gerencial ligada às ideias de eficiência, eficácia, efetividade, economicidade. Isso está na teoria geral, na literatura geral, mas eu quero incluir com vocês aqui um outro item, uma outra referência, equidade. É muito comum a gente ver na literatura sobre controle de resultados os famosos 4 Es. Mas hoje a gente já fala nessa mesma literatura da administração e da gestão pública como os 5 Es: eficiência, eficácia, efetividade, economicidade e equidade. A gente não pode esquecer que somos um país desigual. E esse controle, quando a gente fala de controle na administração, a gente tem de lembrar, como já foi dito também durante o curso, que administrar passa por 5 grandes verbos: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então o controle é um dos elementos do ciclo maior que a gente chama de ciclo administrativo. Se antes o controle tinha outro enfoque, que era o enfoque de controlar quantitativamente o patrimônio público, hoje o controle, além disso, não que ele tenha abandonado essa característica do controle, mas ele foca muito mais em analisar, controlar qualitativamente o patrimônio. Onde é que a gente vai buscar essas fontes do controle interno? A gente vai ver isso lá no artigo 76 da Lei 4320, a Lei Geral de Finanças, que ela introduziu a expressão controle interno e controle externo nas normas do Brasil, e ela definiu as competências das atividades desses dois controles. Então ela vai falar de legalidade dos atos que resultem em arrecadação de receita, realização de despesa, nascimento ou extinção das obrigações, que é a famosa conformidade, mas também ela vai pedir que se analise a fidelidade funcional dos agentes da administração e responsáveis por bens e valores públicos. Agora a gente está numa ideia mais de caminhar para deveres institucionais e responsabilidades, numa ideia de accountability. E ela também vai pedir para que se analise o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Então, isso mais do que tudo ou mais do que nada um controle de resultados, que está lá no artigo 76 da Lei 4320 de 64, e parece que a gente só leu o inciso 1º e o inciso 2º e esqueceu do 3º quando pensou em controle esses anos todos. Já no artigo 77 da mesma lei, ele fala que a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária, ela será prévia, concomitante ou subsequente, falando dos tempos de controle. Então, controlar, avaliar é um processo que pode acontecer em todo o ciclo de uma política pública. E o que acontece quando a gente não tem o controle? Quando dá a ausência de controle. A gente não corrige os rumos da política ou dos serviços prestados, a gente pode ter desperdício ou mau uso de recursos públicos e, eventualmente, a gente também facilita os desvios das escassas verbas públicas. Então, a literatura, ela fala de grandes funções de um controlador, de um controller, se a gente utilizar a expressão em inglês. Que grandes funções são essas? A primeira, organizar um sistema de informações gerenciais que permita à administração conhecer os pontos, os fatos ocorridos
e os resultados obtidos nas atividades administrativas. Comparar permanentemente entre o desempenho esperado e o desempenho real. Isso pressupõe planejamento claro prévio. Classificar as variações, de estimativa e de desempenho. Identificar as causas e os responsáveis pelas variações. E quando a gente está falando de identificar causas e responsáveis, a gente não está falando de um aspecto meramente punitivo. A gente está falando aí de um aspecto educativo e também de um aspecto de retroalimentação das políticas públicas. Apresentar recomendações para adoção de medidas corretivas. O controlador não é a polícia do Poder Executivo. Eventualmente tem ali o desenvolvimento de atividades de correição, necessidade de processo administrativo, sim, mas esse não é o motivo de ser de um controle interno. O controle interno tem o motivo de ser um apoio à gestão para qualificar a gestão. E a gente só consegue implantar isso se a gente tiver mecanismos internos na controladoria que visem esse tipo de análise e um perfil de profissional que seja permeável a isso. Senão vira um outro Ministério Público dentro da administração pública, um outro delegado dentro da administração pública, e a ideia do controle interno não é essa, ou exclusivamente essa. O que é que diz a Constituição Federal? A Constituição Federal, ela descreve características e finalidades do controle interno. Então ela põe lá no artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistemas de controle interno com a finalidade de 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos. Então a gente já está vendo aqui, para que o controle interno trabalhe, é necessário que o executivo tenha um plano de trabalho, tenha um planejamento. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação dos recursos públicos por entidades de direito privado. Então aqui é além do controle de conformidade, a análise da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, dos órgãos. Isso foi um avanço que a Constituição nos trouxe e a reforma constitucional nos trouxe. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres dos entes ao qual ela controla. E o último, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Vejam bem que a Constituição usa a palavra apoiar. O controle interno não é longa-manos do controle externo. O servidor do controle interno não é servidor do controle externo. Ele apoia, o papel dele é de qualificação da gestão, não de ser um escritório do controle externo dentro da administração pública. Ele apoia, ele não é subserviente, ele não é hierarquicamente subordinado, é um apoio. No parágrafo único do artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente tem lá uma coisa muito importante para os controladores, que fala da abrangência do profissional responsável pelo controle interno. Que atribuições são essas que estão lá na LRF? Assinar o relatório de gestão fiscal com o chefe do Poder Executivo, não é isso? Ou do órgão a que lhe compete. Então você, além daquela questão lá que fala que o controlador, ao tomar ciência de determinadas irregularidades e não reportar para o controle externo, ele se torna um responsável solidário, que é gravíssimo. Mas além daquilo previsto na Constituição, da responsabilidade solidária, a gente tem esse artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 54, que fala também de algumas obrigações do controlador interno que dão para ele também uma responsabilidade, um ônus maior na sua atribuição, que é assinar o relatório de gestão fiscal junto com o chefe do Poder Executivo, assinar esse relatório com o funcionário responsável pela administração financeira, e quando ele assina esse documento, esse responsável pelo controle interno, ele está afirmando que conhece a realidade do órgão e que conferiu a documentação. Então ele é responsável por aquilo que ele assinou. E aí ele se torna solidário para responder sobre possíveis atos lesivos existentes ao órgão em que desempenha essas funções e essa lesão que foi convalidada pelo controlador.
Que perfil seria o ideal para alguém que ocupa uma função de controladoria? Ele tem que ter conhecimentos, ainda que genéricos, da área contábil, financeira, orçamentária. Ele não precisa necessariamente ser um contador, mas ele precisa ter conhecimentos de como funciona o orçamento público, tá? Tem de ter autonomia para atuar. Seria interessante, desejável, a criação de uma lei municipal ou estadual que estabeleça a exigência de um controle interno dentro da administração, quais são as funções inerentes a este desempenho profissional e a remuneração que esse controlador deve receber. Lembrando que, diante de tantas responsabilidades que ele assume, essa remuneração ela tem de ser compatível com a função e a responsabilidade que ele está assumindo perante a sociedade. Ainda na Lei Complementar 101/2000, a LRF, a gente tem lá o artigo 50, parágrafo 3º, que vai falar o seguinte, que a administração pública manterá sistemas de custos que permitam a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Veja bem, gente, é absolutamente necessário a manutenção desses sistemas de custo. Quando a gente está falando de controle de qualidade, quando a gente está falando de gestão de resultados e a gente não tem controle de custos, é corredor sem pernas. Está faltando uma coisa importante. Quais são as características principais da gestão de custos? Ela focaliza a prevenção do custo ao invés de simplesmente reportar o custo. Ela estabelece uma ligação direta entre o operacional e os objetivos estratégicos da organização, ou do município, ou do estado. Ela utiliza o conceito de orçamento por programa, né, para medida de desempenho. Então é importante que o orçamento esteja bem feito por programa, para a gente entender como aquela política pública irá evoluir e em quanto tempo, né, quais são as metas estabelecidas. E ela focaliza o fluxo e a acumulação de custos. Então ela vai vendo como é o custo por área, né? Ela inclui os custos administrativos, ela salienta a importância do uso da tecnologia para a redução de custos. Cada vez mais a gente tem de buscar meios tecnológicos, não precisam ser caros, absurdos, nem dependentes de empresas particulares, mas há determinados avanços tecnológicos que facilitam muito a vida da administração. Alocar os custos indiretos com base em análise e diretrizes de causa e efeito, isso faz parte dessa ideia de gestão de custos, né? E tornar uma forma de fazer negócios e não apenas uma função, não é só uma função contábil isso. Essa ideia de você ter aí uma contabilidade de custos, de você ter aí uma gestão baseada em custos, com sistema de custos, é muito mais do que uma questão contábil. É um elemento de gestão, de qualificação da gestão. Então, retomando aqui a ideia de controle, bom controle pressupõe bom planejamento. Ou então vira controle de legalidade, ou então vira caça às bruxas. Você fica procurando o que foi ilegal para punir. Porque você não tem um bom planejamento, você não consegue fazer um bom controle de resultados. Então, uma coisa inclui, né, a outra, pressupõe a outra. E o que é esse bom controle? Ele tem de definir de forma coerente os programas e projetos a serem executados. O planejamento que viabiliza o controle, ele tem de definir de forma coerente os programas e projetos a serem executados. Ele tem de ter transparência dos processos para que a gente chegue àquelas metas que a gente pretende alcançar. Os programas, eles devem refletir qual que é a orientação do governo, a disponibilidade de recursos públicos, e ele tem de contemplar as necessidades da sociedade por meio das políticas públicas. Não adianta um bom planejamento que não é nem o diagnóstico da necessidade social, nem tampouco é a demanda da sociedade. Você tem de juntar essas duas coisas. Esse bom planejamento, ele é um processo de modernização da administração, porque ele busca um modelo de gestão para diversos objetivos administrativos. Melhoria da qualidade de serviço público, aperfeiçoamento do sistema de controle social e da administração pública, ampliar os critérios de transparência ativa, né? Aquela que o cidadão não precisa ficar o tempo inteiro instando o Estado, ele já é transparente em suas ações,
e o combate à corrupção. Um bom planejamento é um excelente instrumento de combate à corrupção. Eu encerro aqui esse primeiro ciclo nosso, primeiro vídeo, sigo para o segundo vídeo, onde eu vou continuar a nossa conversa, dessa vez falando sobre os pilares e os fundamentos da excelência gerencial. Até mais!